Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 16 de março. Eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo alguns canais do estudo do Vem Segue que faz parte do meu repertório de ensino, tá bom? Tem o canal aí do Alex S. Brasil e o canal do Rafael Rodrigues. Bom, e se você tem crianças em casa, também tem dois canais aqui que eu tô deixando, tá bom? Que é do Vem Segue-me para crianças. Então vale a pena vocês entrar aqui, conferir o conteúdo, se gostar, se inscreve lá no canal. Eu tinha falado que nessa semana eu ia escolher a escritura do meu coração, né? Dentro da designação do Vem Segue, que é Doutrina e Convênio 27 e 28. E eu pedi para vocês também escolher aí qual escritura tem mais significados para vocês, qual escritura dentro da designação vocês mais gostaram. Obrigado aí, porque muitas pessoas mandaram a escritura que mais gostaram aqui, tá bom? A escritura que eu escolhi também foi uma escritura que uma pessoa escolheu aqui, a Simone Valência. Ela escolheu aqui Doutrina e Convênio 27:2. Essa semana eu ainda vou compartilhar com vocês por que essa escritura é mais significativa para mim, porque para mim representa a escritura do meu coração na designação dessa semana. Bom, ainda vou fazer um estudo mais ponderado e vou trazer essa escritura compartilhando aqui com vocês sobre o estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar com vocês Doutrina e Convênio, seção 28, o versículo 15, tá bom? E aqui é o Senhor falando a Oliver Cowdery. Ele dá várias revelações ali e mandamento específico para Oliver Cowdery ir lá e pregar aos índios, e pelo caminho ele deveria pregar, pelo caminho para todos que ele conseguisse encontrar. E ele tem muito sucesso nessa missão dele, né? Não entre os índios, mas onde ele passa ali ele consegue converter muita gente, tá bom? A igreja começa a crescer bastante ali, apesar da oposição. E aqui no versículo 15 da seção 28, é o que o Senhor fala a Oliver Cowdery. E desde o momento em que partires até regressares, ser-te-á indicado o que fazer. Ou seja, por meio do Espírito Santo seria revelado a ele o que ele deveria fazer em cada momento, o que ele deveria falar, né? E que magnífico é poder receber essa revelação pessoal do Senhor para guiar ali, para saber o que deveria falar. Essa escritura aqui me lembrou uma outra escritura lá em 1 Reis, no capítulo 13, tá bom? Aqui é uma história bem interessante, porque uma pergunta eu faço, né? Será que um profeta de Deus ele pode ser enganado? Né? Então nessa escritura aqui a gente pode receber essa resposta, tá bom? Será que um profeta de Deus pode ser enganado por outra pessoa? Bom, vamos ler no texto aqui, tá bom? E eu gostaria de saber o que vocês fariam. Então eu vou compartilhar aqui. 1 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 15. O que está acontecendo aqui? Deus ele enviou um profeta até uma cidade chamada Betel. E nessa cidade ele mandou que ele pregasse arrependimento. E depois ele deu uma instrução específica àquele profeta. Ele falou, você vai sair da cidade e não vai poder mais retornar nessa cidade. Não é para voltar nem para beber água, nem para comer pão, não é para voltar pelo caminho que você saiu. Não volta. Ele deu uma instrução específica para esse profeta. E ele assim fez. Ele foi até Betel, pregou arrependimento ali, muitas pessoas não gostaram, e ele pregou e depois saiu da cidade. Mas uma outra pessoa viu, né, o que tinha acontecido e ficou perguntando qual caminho que ele tinha tomado ali, e foi até ele lá para enganar ele. Né? E olha só o que se deu, né? Essa pessoa vai até lá e fala para esse profeta, volta comigo, vem comer pão na minha casa, né? Aí o que você faria? O Senhor já tinha dado uma instrução ali, que não era para voltar. Olha como se dá a conversa aqui, versículo 15. E então disse-lhe, vem comigo para casa e come pão. E aí o profeta de Deus respondeu, né? Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água deste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho que foste. E disse o homem, né, que foi lá para enganar ele, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou da palavra do Senhor dizendo,
faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu, né? E retornou com ele, e comeu pão na sua casa e bebeu água. Então ele acaba quebrando ali um mandamento que o Senhor tinha dado especificamente a ele, né? Por causa que ele foi enganado por outra pessoa, né? Aí ele acabou voltando lá para ir comer pão, tudo. Só que essa desobediência teve consequências sérias na vida dele, tá bom? Depois que ele foi lá, comeu pão, tudo, né? Aí o outro homem fala que realmente ele estava só testando ele e que ele quebrou, né, o mandamento que o Senhor tinha dado para ele. Então ele coloca ali uma jumentinha e manda ele embora, né? E aquele profeta vai vindo embora e no meio do caminho aparece um leão. E o leão vai lá e mata ele, né? Mas não come ele, só deixa ele morto lá no chão. E o jumento não foge, fica lá do lado do cadáver também. E o leão lá parado também não come. Então todos que viam, passavam ali e viam aquela cena, né? E falavam, o que sucedeu ali, né? O leão não sai, não comeu o cadáver, também não ataca o burro, né? O jumento ali, o que está acontecendo ali? Aí o outro falou, aquele profeta morreu porque ele foi desobediente ao Senhor. Então, o que nós podemos aprender nessa história? O que o Senhor nos fala tem prerrogativa, né? Ou seja, é o principal. Nós não devemos ouvir outras pessoas se o Senhor nos deu um mandamento específico, se ele já falou em seu coração. Um exemplo disso, né? Se você já sabe que o livro de Mórmon, ele é verdadeiro, pelo poder do Espírito Santo, se Deus já te revelou isso, não adianta outra pessoa vir com um argumento falando que é falso ou de outra coisa. O que importa, a prerrogativa é que Deus ele já respondeu para você. Então você tem que viver o que Deus respondeu para você. Né? Posso usar um seguinte exemplo também, né? Sobre o órgão de trânsito. Por exemplo, aqui em São Paulo é chamado Detran. Bom, então o Detran ele tem a prerrogativa aqui das regras de trânsito, das leis de trânsito, né? Determina quanto pode correr em tal via, né? na estrada, né? E tem leis universais, né? Como o farol vermelho e coisas assim. Bom, então vamos supor que toda a liderança seja esse Detran, né? E colocou essas regras aqui, esses mandamentos. E aí você chega ali, você tá conduzindo um carro e você chega no farol vermelho e você para ali no farol vermelho. E chega um guarda e diz, passa, né? O que você vai fazer? Você vai passar ou não? Porque você não poderia passar porque é farol vermelho, mas o guarda está mandando você passar. E aí, qual que é a prioridade? Para quem tirou a habilitação, sabe que a prerrogativa, a prioridade está sobre aquele que está sobre a ordem ali, sobre o que está dando o comando. Então o guarda ele tem prerrogativa sobre a ordem, tá bom? Então se ele mandou você passar no sinal vermelho, você pode passar. Se ele mandar você estacionar num lugar proibido, né, que ele quer falar com você ou para você encostar porque ele quer dar passagem para outra pessoa ou mandar parar para passar, a prerrogativa sempre é daquela pessoa que está ali no comando. Então, o que eu quero dizer com isso? Embora tenhamos muitos mandamentos, né? Se o Senhor ele falar algo no seu coração, isso é o que vale. Nós devemos seguir a inspiração que o Senhor nos dá, tá bom? Então, prerrogativa é receber essa revelação. Então, essa é a escritura que eu quero compartilhar hoje com vocês do estudo do Vem Segue. Assim como Deus ele falou a Oliver Cowdery, né? Onde fores, né? Você vai ser te ensinado o que você deve falar, o que você deve fazer. E isso é por meio do Espírito Santo. Então, onde nós estivermos, nós devemos compartilhar o Evangelho se assim sentimos. Eu tenho um amigo aqui na minha ala, né? O Maurício, né? Nós sabemos que para compartilhar o Evangelho, a gente tem um ambiente propício e tudo, mas o que acontece? Ele estava como missionário e ele viu um homem, né, na calçada ali, né, ele estava alcoolizado, né, bêbado, e ele sentiu que deveria compartilhar o evangelho com aquela pessoa na porta do bar ali, né, e ele foi lá e começou a conversar com aquele homem e compartilhou a mensagem com ele e pediu o endereço dele para voltar novamente. E o que aconteceu? Né? A família desse homem, né, ele foi batizado. Então,
não era o melhor local para você compartilhar o evangelho, né? Também uma pessoa estava alcoolizada, mas ao seguir o Espírito Santo, né, mostrou para ele que aquele homem podia mudar, né? Ou seja, sempre o que vai ter prioridade na nossa vida vai ser o que o Senhor falar, tá bom? Independente aí de manual, regras, né? Como eu falei aí, as regras de trânsito, pode ser mandamentos também, tá bom? Então o que vai ter prerrogativa vai ser o que Deus nos falar, mas eu não estou ensinando aqui que nós vamos quebrar mandamentos, tá bom? O Senhor não quer que nós quebremos mandamentos, mas Ele vai nos conduzir nessa vida da maneira melhor para o nosso crescimento. Espero que a mensagem possa ficar clara para vocês. Se ficou alguma dúvida, é só ler de novo aí, 1 Reis, capítulo 13, do versículo 15 em diante, aí, ou ler o capítulo 13 inteiro aí. Tenho certeza que com estudo e oração, o Espírito Santo vai mostrar para você o que o Senhor está dizendo para você nessa mensagem. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.